Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Ambiente, o podcast sobre contextos políticos aqui no Sistema Sagres de Comunicação. E no Ambiente você nos ouve no seu tocador de podcast aí preferido, só se inscrever, né? Encontra aí o Ambiente no Spotify, no Deezer, nos canais da Sagres e também nos assiste pelo YouTube, youtube.com/SagresTV, e ao longo, né, da programação do sistema você tem também as retransmissões na TV e no rádio. Chegando com o Ambiente, no episódio de hoje, quinto episódio do nosso podcast, vamos conversar sobre o convívio democrático. Nesse momento em que a gente está, né, de polarização política, eleições, como é que se respeita o regime democrático, ao mesmo tempo mantém as relações sociais. Para conversar sobre isso aqui comigo e com você, estamos aqui eu, Rubens Salomão, também Laila Mello, ao meu lado, e a Thaís Dutra. Oi, Laila, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Tentando ficar tudo bem com essa polarização maluca aí, né? É um clima tenso, né? A gente está gravando antes do resultado para falar sobre o que é importante para a gente conviver. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Essa pergunta é bem relativa, né? Bem relativa. A gente fala que está tudo bem, mas mantém a pose de Rihanna de fingir que está tudo bem. Bom, e aí essa coisa do fingir ou não, se está tudo bem ou não, estamos aqui para conversar sobre isso, né, com especialistas, com pessoas que vão nos auxiliar e vão, claro, conversar com a gente. Esse episódio, então, sobre convivência democrática. Mas antes, inclusive, de apresentar os nossos convidados, de começar aqui o nosso papo, a gente lembra, né, nós aqui da Sagres, do Sistema Sagres, nós somos adeptos do Pacto Global de Mídia, né, signatários do Pacto Global de Mídia desde 2020, o Pacto da ONU, Organização das Nações Unidas, que tem como meta cumprir ali os objetivos da Agenda 2030. Dentro dessa agenda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. 3 deles nos interessam aqui, né, para essa conversa. O ODS número 3 trata sobre vida saudável e promove o bem-estar para todos, né, saúde de qualidade, nesse episódio, saúde mental. Um dos eixos da conversa de hoje também é o ODS número 4, educação de qualidade, e o ODS número 16, que trata sobre paz, justiça e instituições fortes, nos ajudam a pensar a democracia. E aí, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga, uma psicóloga e também um professor de Direito Constitucional. A doutora Ana Flávia é graduada em Psicologia, especialista em análise do comportamento, é psicanalista também, análise do comportamento aplicada, neuropsicologia, psicopedagogia clínica e institucional e psicolinguística. Doutora Ana Flávia Garcia, obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço aí pelo convite e espero colaborar com vocês. E a gente também está em conexão com o pós-doutor em Direito Constitucional, professor, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB aqui em Goiás, e membro consultor da Comissão de Estudos de Direito Constitucional da OAB Nacional, professor Clodoaldo Moreira. Doutor Clodoaldo, obrigado pelo contato aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Rubens. Cumprimentar também a Thaís, a Laila e a colega psicóloga também, para a gente poder fazer esse excelente debate. Bom, vamos lá. Como é que se começa essa conversa? Citando, né, os problemas, né? Citando esse clima, né? Thaís, Laila, me ajudem aí, mas a gente está num momento em que relações pessoais, familiares, estão todas assim por um fio, se é que já não foram rompidas, né? A gente pode perceber isso já nos grupos de WhatsApp, né? Que as pessoas vão saindo ou vão bloqueando as pessoas nas redes sociais, né? Vão tendo menos amigos ali, né? No Instagram, Os né? natais já não são os mesmos há algum tempo, né? Como é que vai ser, né? Esse Natal esse ano, com a festa que é a maior comunhão entre família e amigos. Tem muita gente falando que não vai passar com os familiares, não. E aí, doutora, o que a gente pode pensar nesse momento? E como solucionar isso? Então, nesse aspecto, a gente vê, infelizmente, né, há uma divisão muito grande. Hoje, que a gente sabe, entre a direita e a esquerda. As pessoas hoje até brincam, né? A gente vê brincadeiras, claro que a gente sabe que tem brincadeiras, mas que é um assunto em que a gente tem que levar um pouco a sério quando envolve esse aspecto da saúde mental, né? E é um ponto que a gente para analisar, porque
está invadindo a questão, como você ressaltou, a questão dos aspectos dos laços familiares, né? Até que ponto que chegou que isso está invadindo ao ponto de pessoas bloquearem, partiu para o lado da agressividade, ao lado da crítica, a questão até mesmo de escolhas. Hoje, infelizmente, nas experiências clínicas, infelizmente, há pacientes que me questionam, às vezes, se eu sou da direita ou da esquerda, né? Você como psicóloga, né? Tá ali no meio da consulta pagando para isso, a pessoa pergunta qual é seu lado político. Exatamente. E aí, nesse caso, eu até devolvo essa pergunta para eles, né? Porque é uma questão que não vai interferir no atendimento, porque são questões de princípios, cada um A senhora devolve não apresenta seu perguntando se o princípio. paciente é de direita ou esquerda, né? Pergunta Dessa forma não. Mas a gente devolve no sentido, qual que é a importância, né, para ele de direita ou esquerda? O que isso interfere para ele na relação com o próximo? E aí a gente para analisar que a gente vê, infelizmente, hoje, muitas mídias que colocam, quando acontece determinado crime, algo do tipo, as pessoas não estão sendo mais colocadas pelo nome delas, mas estão sendo categorizadas pela direita ou esquerda. Então, colocam, né, infelizmente, um esquerdista cometeu tal coisa, um bolsonarista fez tal coisa. Independente da questão da política, em primeiro lugar, ele é uma pessoa, independente da posição dele. E aí a gente vê que isso está invadindo tanto que chegou até em questões de trabalho, né? Questões de trabalho que está havendo uma questão de uma persuasão em que a pessoa, às vezes, não tem o direito de falar em quem ele quer votar, dependendo de quem ele vai falar que vai votar. Pode haver um pedido de demissão, né? Uma demissão daquela pessoa por não se encaixar no padrão daquilo que aquelas pessoas acham de uma forma correta. O assédio eleitoral, né? Exatamente. E esse assédio, ele vem crescendo muito. Às vezes a gente pensa que o assédio, né, está voltado somente para os outros aspectos, e isso acaba que não está sendo mais de uma forma tão maquiada. Por quê? As pessoas acabam questionando, quem você vai votar? Você vai votar em tal fulano, né? Já com aquela intenção e aquela postura comportamental no sentido de que, olha, se você não votar nisso, você corre o risco de não permanecer mais aqui. É impositivo, né? Exatamente. E assim, isso é uma outra questão muito importante, né? As relações todas estão baseadas nisso. E assim, a gente está gravando essa conversa e a gente está pensando nas reflexões depois de alguém eleito. Né? Então, desses meses até a posse no dia 1º de janeiro, de quem que é a culpa. Eu votei foi no outro, não foi nesse. Eu votei foi nesse, não foi no outro. E aí, doutora, como é que fica essa convivência pensando para esse futuro, digamos? Né? Porque agora a gente está realmente no meio do debate. Né? O debate está acontecendo e está agressivo. Esse debate tem que terminar, não tem? Sim, exatamente. É um ponto importante que a gente para pensar, e é importante essa pergunta que você trouxe, porque se a gente analisar de um contexto de fora da questão da política, a gente consegue perceber que as pessoas elas não estão indo por aquilo que os presidentes, né, eles têm a apresentar de melhoria, né, a fins. Então, por exemplo, se algum tem uma melhoria para apresentar isso ou aquilo, não importa o que eles têm para apresentar para melhoria em fins. O que importa é a pessoa. Então, a gente está vendo que está levando mais para o lado pessoal. Ou é um ou é outro, independente do que um outro tenha apresentado. É uma luta do bem contra o mal, né? O mal Exato. absoluto, o bem absoluto. E, professor Clodoaldo, como que a gente pode pensar a democracia a partir disso? Nesse contexto de polarização e, principalmente, pensando no pós-eleição, né? O que a gente pode pensar aí nas relações democráticas, nesse convívio democrático, do respeito ao regime da democracia aqui no país? Então, um excelente questionamento. A questão da democracia ela é sempre pungente na sociedade brasileira, mas, no primeiro momento, a gente tem que deixar claro que a nossa democracia ainda é uma democracia muito pequena, ainda muito tímida. Nós completamos agora 34 anos da Constituição de 1988. E essa mesma Constituição ela já teve mais de 115 emendas constitucionais. Então, nós não temos uma segurança jurídica e a gente observa que essa democracia ela é construtiva, dia após dia. E, ao mesmo tempo, a gente observa que a população ela deve reconhecer que a Constituição emana do povo e para o povo. Quando a gente pega em perspectivas históricas na Revolução Francesa, a gente observa que a população estava cansada de ser explorada e marcharam nas ruas, marchons, marchons, marchons.
Quando a gente observa lá na época do Brasil, aqui em 2011, 2013, a população brasileira começou a marchar nas ruas. Milhões de pessoas saíram às ruas solicitando diversos direitos. E, ao mesmo tempo, as pessoas começam a falar o seguinte: religião, futebol e política não se discute. Interessante que nós estamos discutindo religião dentro de política e na época da Copa do Mundo. Mas Copa do Mundo, ninguém está nem preocupado com isso. Ninguém nem sabe a escalação do Brasil e nem está preocupado com essa situação. Por quê? Existe uma discussão política muito forte no nosso país. Aí que nasce a seguinte discussão, que é o ponto do programa. Em razão da decisão de domingo, a população brasileira, aquela que escolheu seu candidato e perdeu, ela deve aceitar essa decisão? Sim. Democraticamente, sim. Porque o sistema eleitoral que nós escolhemos é o sistema de urna eletrônica. E foi demonstrado até o presente momento que não existe nenhuma fraude ou qualquer desconfiança sobre esse procedimento. E a Constituição deixa claro para todos nós que será eleito aquele que obtiver a maioria dos votos. E detalhe, se empatar, será eleito aquele que for mais velho. E, de certa forma, essa polarização, ela é normal, porque sempre existirá polarização, mas a forma pela qual as pessoas estão se comportando, aí que é o X da questão. Porque se a gente for pensar nas perspectivas, aí nós temos uma psicóloga lanquista ou freudiana, a gente vai ver que pessoas que são apaixonadas são pessoas que perdem a razão. E a partir do momento que ela perde a razão, automaticamente, essa democracia, para alguns, estaria sendo ameaçada. Existem manifestações de algumas pessoas, alguns juristas, algumas pessoas preocupadas, falando o seguinte: se porventura o candidato atual perder, será que teremos risco de um regime militar, de um golpe? Gente, no Brasil, tudo é possível. Nós tivemos já 2 processos de impeachment desde a Constituição de 88. Na história do nosso país, nós tivemos 2 regimes militares. Como eu disse, a nossa democracia ainda é uma criança ainda que precisa de aprimoramento. E, infelizmente, para alguns isso pode ocorrer. O que o Clodoaldo entende? Entendo que não. Entendo que pode existir uma insatisfação, mas chegar a esse ponto seria jogar a democracia no fundo do poço e a gente retroceder nas garantias constitucionais e na democracia em breve construção. Alguns outros que podem entender que o candidato atual ganhe, isso possa ser positivo para o Brasil. Mas só esse resultado ele só vai trazer realmente uma perspectiva de crescimento se toda a nação estiver unida, especificamente com um único objetivo, que é o que é? O bem-estar social da sociedade brasileira. Doutor Clodoaldo, até pegando esse gancho de respeito, né, às diferenças em respeito ao que foi escolhido pela maioria, e também a doutora Ana Flávia, quero saber, assim, de vocês, existem diferenças e diferenças, algumas toleráveis, algumas que a gente poderia chamar de intoleráveis, então, existem, sim, diferenças intoleráveis? Como é que é isso? Acredito que no ponto psicológico, sim, né? Quando a gente fala questões de sofrimento, sempre haverá um sofrimento. O ser humano sempre houve sofrimento, sempre haverá frustrações, né? Claro que a gente sabe que a gente está diante de um âmbito maior em relação a isso. Só que quando a gente fala desses aspectos, o que se torna intolerável para o outro é aquilo quando não vai de encontro com as crenças que ele apresenta. Né? Então, é mais fácil eu criticar o outro do que, de fato, eu ter um respeito sobre a posição do outro. Então, a gente vê que a falta em si que está acontecendo é que as pessoas querem colocar para o outro que ela tenha certeza que aquela decisão dela é a certeza não somente para ela, mas para o outro. De forma didática, assim, por exemplo, eu sou vegetariana. Uma diferença tolerável é, eu não como carne, o Rubens come, a Laila também, tá tudo certo. A gente sai para almoçar juntos. Uma diferença intolerável seria eu conviver com um familiar machista, misógino. E como é que fica isso? O que seria ideal para essa pessoa, para ela não ter esse sofrimento assim tão forte? A parte do sofrimento, a gente fala muito na questão da clínica da filtragem. O que é a filtragem? É o separar o que é meu e o que é do outro.
O outro, muitas das vezes, ele vai projetar em mim aquilo que não pertence a mim, mas que é dele, seja das dificuldades que ele apresenta, ou seja até mesmo de percepções em que ele não aceita. Então, há uma necessidade que essa parte da filtragem, é claro que ela entra em um aspecto um pouco mais complicado, que a gente tem que praticar, né, dessa participação de autoconhecimento, eu saber separar, eu sei que determinadas coisas vai tocar nas nossas emoções, mas a partir do momento em que a gente faz a separação, o que é do outro, o que é de fato meu, independente se o outro respeita ou não, porque quando eu falo do respeito, eu não posso esperar o respeito mútuo, né? A questão aqui que a gente fala do respeito mútuo é até voltado para a questão da empatia. Às vezes a pessoa pensa que empatia é, por exemplo, eu olhar para você e falar, no lugar dela eu faria isso. Isso não é empatia. Empatia é eu conhecer suas limitações e respeitar suas crenças e percepções que você tem. Porque por mais que, por exemplo, duas crianças que são gêmeas, que nascem no mesmo âmbito familiar, ambas vão ter percepções e crenças diferentes. Então, parte desse pressuposto de cada um de nós, porque quando a gente fala da questão da saúde mental, não tem como a gente colocar numa questão do coletivo, né? Mas cada um buscar a sua autoajuda de saber separar o que é seu, o que é do outro, o que pertence a si, o que não pertence. E aquilo que o outro traz, se estiver incomodando tanto, é se questionar por que isso ainda me incomoda tanto. Será que eu não estou me tornando uma pessoa que eu também acredito que todos têm que aceitar a minha decisão para que a minha seja totalmente verdadeira? Então, essa é uma reflexão que eu acredito que é importante a gente repensar. Dá-lhe autoconhecimento. E eu fico pensando na criação, de quando é que surge o preconceito, né? Porque a gente está num momento de... Alguns podem chamar de politicamente correto, outros podem só achar que a sociedade está evoluindo. Mas não dá para admitir o preconceito com a cor da pele. Mas o preconceito com a cor da pele, ele tem um resgate histórico, né? Milenar. Ele tem uma estrutura, mais né? do que milenar, ele é estrutural. E parece que a gente está começando a ter uma estrutura de preconceito entre pessoas por conta do jeito que ela vota, né? Do jeito que ela pensa. Esse preconceito... Como é que nasce um preconceito para eu olhar para a Thaís e dizer, não, mas se você votou nesse, eu não quero. Eu já tenho um conjunto de conceitos de sobre valores. você por conta disso, simplesmente. Como é, por exemplo, a cor da pele, né? Essas pessoas que têm esse preconceito têm toda uma construção na cabeça delas. Sim. Como é que isso nasce? Porque parece que a gente está nesse momento, doutor. Sim. A gente estaria falando de estereótipos aí? A gente está criando estereótipos? Exato. Categorizando, né, de fato. Então, a gente pode pensar o preconceito quanto à questão do exemplo da pele que você deu, né? Se a gente pegar esse aspecto, a gente vê que é uma questão histórica, desde lá dos escravos, portugueses, descobrimento do Brasil, então a gente vê que é algo histórico. Mas, de fato, o preconceito, ele parte o quê? É da crença da que as pessoas acreditam que aquela maioria da população tem. Então, a gente vê, às vezes, preconceitos religiosos, que são o quê? São crenças em que a pessoa tem naquele aspecto e acredita que só aquela opinião dela é verdadeira. Então, aquilo se torna tão cristalizado ao ponto como se fosse uma contaminação com o próximo. Então, se eu vejo alguém que não faz parte do meu círculo ou que não apresenta determinadas características do que eu aprendi e cristalizei do que é correto, automaticamente eu crio aquele bloqueio e aí eu crio esse preconceito. O que é na palavra, né, de origem pré-conceito? Eu não tenho e não permito eu conhecer uma pessoa. Então, essa parte pré, ela vem antes de eu me permitir. Eu apenas olho, categorizo e faço meu subjugamento. E aí eu estou criando ali uns estereótipos, eu estou colocando as pessoas em caixinhas determinadas que elas pertencem. Exato. Professor Clodoaldo, a gente está falando sobre o que é impossível, né? Se existiria o intolerável, o né? intolerável. E na democracia, como que a democracia pensa as diferenças? E aí a gente pode pensar, talvez, em um paradoxo da democracia, respeitar, mas tem um limite para isso? Eu ia perguntar, intolerância, preconceitos que a gente está falando aqui no âmbito da psicologia, da empatia, isso está na lei também, né, doutor? Ou tem que passar a estar mais? Como é que a senhora avalia? A gente tem um blocado jurídico, uma palavra jurídica que fala: o meu direito começa quando o seu termina. Então, eu devo observar os direitos da população e, ao mesmo tempo, da melhor forma possível, respeitar esses direitos, porque esses direitos eles foram conquistados. E, logicamente, quando a gente pensa na ideia preconceito, e a colega deixou muito claro na perspectiva psicológica o conceito de preconceito, a gente busca na história e a gente observa que o preconceito ele sempre, infelizmente, existiu. E o ser humano, a todo tempo, ele tenta combater esse preconceito.
E, logicamente, o grande reformador, fazendo um paralelo da ideia de preconceito, foi Jesus Cristo, o reformador da criminologia. E o seu vaso sagrado, que é Paulo de Tarso, falava em Gálatas 23, 26, 28. Não existe diferença entre homem e mulher, entre escravo e não escravo, entre estrangeiro e nacional. Isso é liberdade, isso é igualdade, isso é fraternidade. E essa boa nova, ela eclodiu na França, na Liberté, Égalité, Fraternité. E desde a época de Cristo até o presente momento, a gente tenta combater o preconceito, mas a sociedade é uma sociedade ainda doente em evolução. E ela acha motivos, razões e circunstâncias para excluir pessoas que são grupos de minorias, ao mesmo tempo penalizar mulheres na história, negros, etc. e tal. E o legislador procura tipificar fatos tidos como criminosos, como preconceito, que é um crime inafiançável, e a Constituição Federal tenta assegurar isso. Só que, o que a gente observa? As redes sociais é uma terra de ninguém. As pessoas simplesmente começam, se você escreve um assunto X, as pessoas entendem que a liberdade de expressão seria uma liberdade até de ofender as pessoas. E elas extrapolam esse ódio, essa revolta, né? Pela sua perspectiva psicológica, pela sua perspectiva social, pela sua revolta. Mas tudo isso é o quê? Paixão. E paixão é um amor doentio. E essa pessoa que tem esse amor doentio por A ou por B, ele vai reproduzir esse ódio, vamos colocar assim, nas redes sociais, ofendendo algumas pessoas no seu trabalho. Você vai votar naquele candidato, você vai perder seu emprego. No dia do parto, olha, se você está de vermelho, então você é daquele partido, olha. Então, as pessoas começam a ter esses problemas de formação e conflito de personalidade do que é certo e do que é errado. E o que é certo e errado é muito subjetivo. Então, de certa forma, a gente sempre deve ser objetivo naquilo que a gente se propõe a falar e dispor. Lembrando que o meu direito começa quando o seu termina. Mas a intolerância política é crime, doutor? A intolerância política é considerado crime pela Lei 9.504 de 97 e, de certa forma, a gente tem que penalizar todas as pessoas que extrapolam. Agora, é fácil controlar isso? Lógico que não. É quase que um serviço hercúleo do TSE chegar à conclusão de quantas pessoas cometem crimes. Então, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral procuram trabalhar da melhor forma possível, mas toda decisão ela vai trazer repercussões na sociedade. Sobre, recentemente, a decisão do TSE envolvendo a Jovem Pan. Isso é censura ou não é censura? Então, esses critérios democráticos, lembrando que eles estão ainda sendo aprimorados. Mas aí volta uma questão. Por ser constitucionalista, e uma pessoa na fila era de um partido ou de outro, eu estava bem no meio. A pessoa falou assim, você vai votar em quem? Primeiro, eu sou constitucionalista. Segundo, a Constituição Federal me assegura o sigilo. Então, eu não tenho que bater no peito com orgulho e falar, olha, o meu candidato é melhor, o meu candidato é isso, aquilo outro. Eu tenho que cumprir meu dever cívico e ponto final. E a gente tem que ter essa maturidade para poder saber votar e representar pessoas com qualidade. Só um detalhe importante. Todo mundo está pensando, o presidente. O mais importante é o Congresso Nacional. Porque é o Congresso Nacional que aprova leis, é o Congresso Nacional que dita regras no nosso país. Então, nós estamos nos preocupando com o presidente, sendo que o ponto principal seria o Congresso. Aí vem a questão, qual é o Congresso que nós elegemos? Doutora Ana Flávia. Desculpa, só uma observação, Laila, para você na sequência. Que concordo com o doutor Clodoaldo, mas também tem outra questão. Os governadores estão sendo eleitos em alguns estados para o segundo turno agora, outros vários já foram eleitos no primeiro turno. E aí, o que os governadores estão propondo? O debate está muito nacionalizado, né? O presidente ele ainda é meio distante, né, doutor? Se o senhor quiser complementar isso que eu estou dizendo, mas daqui 2 anos a gente vai eleger vereadores e prefeitos. Eles estão aqui, né, na nossa cara, fazendo política ou não, resolvendo problemas ou não. Deputados estaduais, governadores, né? Isso também tem a sua relevância e é um debate que hoje está bem superficial ou sequer é feito, né?
E realmente, Rui Barbosa dizia que vai chegar uma época que o brasileiro vai sentir vergonha de ser honesto. E hoje em dia a gente observa isso mesmo, sabe? Política está associado diretamente com coisas desonestas. Então, a população brasileira, ela precisa ter conscientização de voto. Não é, eu torço para o time tal, meu time ganhou. Não, você tem que escolher pessoas. Então, quando você observa as pessoas que ganharam no seu estado, observem quem são essas pessoas. Se essas pessoas realmente representam o interesse do povo ou são pessoas que têm dinheiro, são empresários que conseguem se eleger. O fundo partidário realmente vai ser distribuído de forma igual para todos? Lógico que não. Então, aquela pessoa que tem boa fé, aquela pessoa que quer ajudar a sociedade, ela não vai conseguir participar dessa discussão e participar da reforma que esse país precisa. E a gente precisa realmente crescer de forma eleitoral e democrática na escolha dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais e governador. Por quê? Porque começa dentro de casa. Como é que eu faço para combater a corrupção? Começa dentro de casa. Como é que eu faço para combater aqueles candidatos são ruins? Começa escolhendo bons candidatos. Não é pela rede social que eu vou escolher um candidato. E tem pessoas que estão escolhendo pelas redes sociais. Um exemplo clássico disso é o Tiririca. Nada contra a pessoa dele, mas o bordão dele é: pior que tá, não fica. E ficou. O professor Clodoaldo falou para a gente aqui que a gente não olha para quem a gente elege para além de presidentes, né? Doutora Ana Flávia, por que isso? Vamos pensar, talvez, nessa necessidade interna que temos de uma busca por uma justificativa do bem, de uma luta do bem contra o mal. Seria isso? A gente está olhando para um cenário polarizado porque a gente busca esse cenário polarizado. Se eu voto em deputados, não existe esse cenário polarizado. Existem várias opções, vários serão eleitos. Para presidente, não, né? Só um será eleito. Seria uma busca psicológica interna? E complementando essa pergunta e fazendo uma referência a Pocahontas, o que tem depois daquilo lá, né? Lá na curva, o que tem lá? Depois dessa polarização. Nessa busca, eu consegui, e agora? Faz o quê, né? Uhum. Sim, é um questionamento, a gente para, né, para analisar. De certa forma, sim, a gente pode concordar um pouco com o que você falou, né? Gera uma questão um pouco inconsciente, mas que no aspecto já está se tornando consciente para várias pessoas, né? O que as pessoas estão buscando de fato, como as pessoas estão elegendo, né? Como está. E nesse aspecto, até o ponto a qual você colocou, o que está ali diante, né? É uma dúvida em que, às vezes, o estar ali adiante, por mais que parece estar tão visível, às vezes se torna não invisível. E o não invisível é que se torna assustador para todo mundo, né? Porque o fato da eleição faz com que as pessoas, como se elas tivessem a certeza que vai ser aquilo dali sempre, é só aquele dali, vai dar tudo imutável, certo. Né? Exatamente, ou seja... O ponto final da história. Isso, coloquei, agora vai ser 1000 maravilhas o resto da vida, né? Alice no País das Maravilhas. E a gente sabe que não vai ser exatamente assim. E aí, quando a gente pega com essa questão do que está lá na frente, acredito que não é nem a gente se preocupar com o que está ali após, né? Mas é a gente analisar os nossos passos agora. Porque o meu passo aqui agora que vai decidir um pouco lá na frente. É o meu passo aqui agora, né? A forma como eu penso, como eu trago isso, que vai determinar as questões que são um pouco mais para frente. Então, eu acho assim, às vezes as pessoas trazem essa preocupação maquiada da questão do futuro e tudo mais, mas a gente vê que não é uma questão de preocupação com o futuro, né? É uma preocupação mais com esse aspecto do que é agora ou é nunca, né? É a nossa única oportunidade, então vamos fazer agora. Então, acredito que sim, são voltados mais para esses pontos de formas inconscientes, mas que está voltando para a parte consciente em si. Uma dúvida que eu tenho, assim, como é que se forma, do ponto de vista da psicologia? A gente sabe que as pessoas necessitam dessa sensação de pertencimento, né, o coletivo, estar inserido num grupo, mas como é que a gente forma exatamente esse grupo tão forte de ambos os lados para defender uma coisa? Então, quando nós falamos dessas partes de grupo e pertencimento,
A gente, hoje, quando a gente fala, eu quero pertencer àquele grupo, muitas das vezes as pessoas, elas deixam a sua essência para que possa participar daquele grupo. E hoje, mesmo que existem grupos separados e fortes, a gente não sabe a quantidade daquelas pessoas que estão ali, que realmente estão deixando a sua essência para não perder o seu laço familiar. Né? E aí, nesse aspecto que a gente vê separado tão forte, a gente vê pessoas que, na maioria das vezes, são induzidas. A gente sabe que as pessoas são fáceis para ser induzidas, né? Sim. Então, por exemplo, acredito que o lado forte em si se torna, talvez, não pela questão da quantidade de pessoas para a direita ou esquerda, vamos dizer, mas pela questão da indução, pela questão de aspecto de, por exemplo, querer pertencer àquele grupo. É igual quando a gente fala de pertencimento, a gente fala de bullying. Né? Então, se você não pertence àquele grupo, se você não faz parte daquela questão social, então você sofre um bullying ali, um preconceito, um bullying, que, né? Praticamente a gente pode interligar os dois. Então, a gente vê com esse fator que eu falo, que as pessoas às vezes só estão com parte de pertencer, mas não tem muito de um lado forte ou não, que às vezes você questiona para uma pessoa para quem você vai votar, a pessoa fala pessoa X. E aí você questiona porque, não sei. Eu sei que eu vou votar na pessoa X, né? E o que a gente vê? A falta de informação que as pessoas estão tendo. Então, é mais fácil eu chegar em você ou procurar na rede social o que um fez, o que o outro fez, ao invés de fato eu procurar uma informação. Hoje a gente sabe que a informação é acessível para todos. E daí ela é levada no efeito manada. Exatamente, no efeito manada, por quê? Cria redes de fake news, a qual eu vejo ali e acabo acreditando. Então, por exemplo, se eu colocar uma questão numa rede social de um fake news, uma questão que pode parecer caótica agora, mas se eu coloco que está tendo um ataque zumbi, é caótico pensar nisso agora, né? Mas se eu coloco e consigo ter umas pessoas que começam a acreditar naquele fato, eu começo a fazer uma maré naquele aspecto, em que as pessoas elas vão levando aquela comunicação, fazendo esse fake news e acreditando, ao invés de eu procurar a fonte da informação. Então, é mais fácil chegar em vocês e falar, é verdade? Se vocês falarem que sim e tiver um poder de persuasão, que hoje a gente sabe que a maioria das pessoas tem. Ou simplesmente confiança, né? Se eu sou alguém de confiança para você, você vai acreditar em mim. Exatamente. É uma tentativa de confirmar o que a gente já acredita, né? Exato. Ou seja, então, para que eu vou me questionar? Para que eu vou perguntar para outro? Se você está me falando isso e eu confio em você, então eu acredito em você. E aí eu me torno uma pessoa sem decisão. Eu apenas vou com a outra conforme aquilo que ela de fato decide. Eu sei que tem a ver com o que o senhor falou agora há pouco, doutor Clodoaldo, mas a cidadania está sendo um tanto quanto corroída, né? O exercício da cidadania, por conta disso tudo que a gente está falando aqui? Cidadania ela é um exercício e a população ela participa diretamente através de plebiscito, que é ouvir a população antes de um projeto de lei, referendo para a população confirmar se ele deseja ou não aquela lei, por exemplo, o Estatuto de Armamento. Podemos observar também a lei de iniciativa popular, ou seja, a possibilidade da população de criar leis, como o caso aconteceu da Daniela Pérez, que foi morta pelo Guilherme de Pádua, e a mãe, nesse caso, movimentou o Brasil inteiro para pegar assinaturas para apresentar um projeto de lei. Então, a participação, a cidadania, ela é exercida conforme a Constituição Federal no artigo 14, mas a situação primária é o voto. O voto é a participação exclusiva da sociedade brasileira na definição dos rumos e caminhos que esse país irá ter. Lembrando, só pegando o gancho que a colega comentou, a questão mesmo de grupos, e logicamente nós observamos grupos de esquerda e grupos de direita. Esses grupos querem se fortalecer e as pessoas se vinculam pela perspectiva, logicamente, da proposta e da propaganda. Da mesma forma que Cristo chamou os apóstolos, você me segue, a pessoa falou assim, caramba, vou largar tudo para te seguir? Qual que é essa proposta? Qual é a sua propaganda? E hoje a gente tem claramente a figura das comunidades. E todo mundo quer participar de alguma comunidade virtual. E essa cidadania ela está sendo exercida em espaços virtuais, em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp, através de mensagens, e essas pessoas vão aderindo àquelas ideias que aparentemente são verdadeiras ou falsas,
sem fazer qualquer tipo de discernimento, compartilhando a mesma. Por quê? Porque a doutrinação é algo muito forte. A pessoa tem tanta paixão e acredita tanto naquela proposta que foi levada a ela, que ela compartilha até aquilo que está errado. Aí vem a questão: o que é fake news? É um tipo aberto. Os TSE, agora, recentemente, vem tentando limitar e conceituar o que é fake news. O que a sociedade faz? Critica e vai cair pesadamente uma crítica sobre o TSE, que tenta burlar, proibir, que essas informações sejam viralizadas dentro do território nacional, porque as pessoas começam a acreditar que aquilo é verdade e, diante desses fatos não verdadeiros, começa aí uma situação. Tem um deputado estadual interessante, não sei se vocês viram, colocou falando que nós não iremos aceitar se o teu candidato ganhar, porque nós vamos pegar as armas e vamos fazer uma guerra civil. Essa pessoa está incitando o ódio, isso é crime. E essas pessoas, e esse cara foi reeleito, uma pessoa que incita o ódio, ela deve responder. Aí que vem a questão: se a lei existe e é imperativa, por que na prática a gente não consegue colocar, né, a existência dessa lei perante a sociedade? A sociedade está mais do que a lei, a vontade está mais que a lei. Aí tudo isso pode colocar em risco essa democracia e começar um movimento que, de certa forma, começou nos Estados Unidos, um movimento de insatisfação, e esse movimento de insatisfação também vinha ao Brasil muito forte. Aí vem a questão: depois das eleições, como é que a sociedade vai se comportar? Quem é de esquerda, quem é de direita, e pessoas que querem coisa nova. Isso não vai deixar de existir, mas é necessário que isso também não se prolongue. Por quê? Porque o Brasil precisa crescer economicamente. Aí o ideal seria que todas as pessoas entendessem que aquele candidato foi eleito, mas a fiscalização não é só sobre o candidato. A fiscalização é sobre o Congresso Nacional, sobre o governador do estado, o teu deputado estadual, o teu vereador e o teu prefeito, porque todos devem trabalhar de forma harmônica para que o Brasil consiga realmente ser um país de futuro. Porque desde pequeno, e olha, eu tenho quase 50 anos, falar o seguinte: o Brasil é um país do futuro. Eu tenho quase 50 anos e o Brasil não se tornou um país do futuro. Então, o futuro é hoje, o presente. Então, vamos tornar esse país realmente maior e melhor. É eternamente o país do presente, né? E aí o futuro fica na nossa cabeça, e aí a psicóloga está aqui para nos ajudar, inclusive. Às vezes dá uma volta para o passado também. Mas né? ele sempre, se a volta for para o passado, isso também vai estar na idealização do futuro. A gente está sempre idealizando o que vai ser o futuro, mas ele não existe. Ele está só na nossa cabeça, né, doutora? É isso que o senhor disse. E o país, ele é sempre o do presente, é o que nós estamos vivendo. Nós somos o país do futuro da galera que estava lá atrás. Enfim, cidadania é um exercício, como disse o professor, e é preciso ter, né, tranquilidade, equilíbrio, para, diante do resultado aí que está na nossa frente, da urna, continuar, né, mantendo uma atuação cidadã, mas principalmente com empatia, né, com essa saúde mental, né, doutor? Até porque depois do voto a vida continua. Tem uma segunda-feira, né? tem o dia 1º de janeiro, alguém vai tomar posse. Exatamente. E aí, quando a gente traz esse aspecto, né, do futuro, as pessoas se colocam muito no futuro. Qual que é o maior problema das pessoas hoje? Querer ter a certeza e o controle de todas as coisas. Não tem como eu ter o controle de tudo, e nem mesmo a certeza de tudo. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, depois de amanhã eu não sei se eu vou estar, né? Então, por isso que a gente fala que o futuro é o nosso presente agora, para que eu faça agora, para que eu venha colher depois. E uma questão é o voto consciente. O voto consciente não correlacionado ao que a sociedade prega, né? Porque o voto consciente hoje da sociedade é votar naqueles candidatos que eles querem. O voto consciente que eu falo hoje é: busca informação. Pensar por si. Pense, né? Não seja uma pessoa apenas por uma indução, mas pense. Seja você o seu voto, analise, como o doutor colocou a questão do sigilo. Você não precisa de comunicar, você pode ter o seu sigilo, mas repense, analise, busca informações verídicas a respeito para que você tome a sua decisão de fato. Repense, né? Que palavra boa. A gente usa ela aqui em alguns momentos. Bastante. Doutora, onde é que a gente encontra aí nas redes, enfim, porque o nosso tempo terminou? O meu é psicóloga _ Ana Flávia Garcia. No Instagram. No Instagram. Pode colocar. E o senhor lá aí, professor, como é que a gente encontra? Tem 2 Instagrams, né? PhD Clodoaldo Moreira
e do meu escritório, o SME Advocacia. Eu já vou seguir aqui a toada e já agradecer demais a presença do senhor, o contato para esse podcast. Até uma próxima, doutor. E bons dias aqui na sequência, depois do resultado das urnas, que a gente tenha realmente essa convivência democrática. Eu que agradeço a possibilidade de participar desse programa. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Doutora Ana Flávia, muitíssimo obrigado também. Obrigada, agradeço. Até a próxima. É isso, nosso Ambiente podcast sobre contextos políticos, né? Aqui no Brasil, em Goiás, na Sagres, tratando hoje sobre alguns ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? Nós somos signatários aqui do Pacto Global de Mídia e hoje, nessa conversa, abordamos o ODS número 3, que trata sobre saúde de qualidade. Nossa saúde mental nessa polarização. Número 4, educação de qualidade. E o 16, paz, justiça e instituições fortes. O Ambiente você acompanha no seu tocador de podcast preferido, em vídeo no YouTube e também nas retransmissões na Sagres TV e na Rádio Sagres. Thaís no Dutra. Sagres Online, Ou né? desculpe, no Sagres Online. Não podia deixar E tem passar. cortes também no Rios, no tem Instagram. cortes nas redes sociais, Sistema Sagres _ sagresonline.com.br. Muito bem. Beijo, Thaís. Até mais. Beijo, até mais. Obrigada por estarmos aqui de novo, né? Firmes e fortes. Tchau, Laila, até. Tchau. Até. Obrigado pela sua companhia até aqui nesse ambiente, nessa edição. E até uma próxima.